André, então é o seguinte, a gente até botou aqui na tela uma matéria do Cláudio Castro dizendo que a esquerda vive numa bolha, falando assim, quantos votos tem o Roger Waters? Quem é Fábio Porchat? Quem é Gregório do Vivier? Né? E dizendo que o Freixo, na verdade, enfim, ele minimiza ali. Então, queria que você falasse sobre como é que você recebeu essa derrota tão contundente da esquerda no Rio. Olha, Léo, eu falei um pouco a respeito disso no programa Papo Reto, né, que acontece toda segunda-feira aqui pela TV 247, comigo, a queridíssima Daphne Astro e a Andréa Truz. A vitória do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro é explicável, e eu vou dizer o porquê. Primeiro, nós temos que levar em consideração que o Cláudio Castro está com o bolso cheio de dinheiro, com a venda criminosa da SEDAI. E com esse dinheiro, que são mais de 40 bilhões de reais, ele teve condições de comprar prefeitos, né, no interior do estado e comprar apoio dos parlamentares. Outra coisa que é importante pontuar aqui, eu venho batendo nessa tecla, Bolsonaro, Cláudio Castro, o Tarcísio, né, os candidatos que representam aí a extrema-direita, eles não têm, Léo, povo nas ruas, militância nas ruas, mas eles têm, em compensação, os disparos nos grupos de WhatsApp e os púlpitos dos pastores. Isso não pode ser desconsiderado. Isso tem uma grande relevância, né, no resultado final nas urnas. Segundo ponto que eu quero falar a respeito da vitória do Cláudio Castro é o apoio esmagador das milícias e das igrejas evangélicas neopentecostais. Eu sempre falo isso aqui, Léo. Existe uma equação macabra, existe um combo macabro aqui no Rio de Janeiro. Igrejas evangélicas controlam mentes e corações, e as milícias controlam territórios. Essa equação macabra gerou o resultado final nas urnas na eleição passada do Witzel e do bispo prefeito Marcelo Crivella, que era bispo para a cidade e prefeito para a Igreja Universal. Então, nós temos que levar em conta, né, em consideração, essa equação macabra que acontece aqui no Rio de Janeiro e que cada vez mais vem se consolidando. Outro ponto, Léo, o governo Cláudio Castro está estreitando uma parceria com a principal milícia hoje no estado do Rio de Janeiro, que é a milícia do Zinho, que é irmão do Eco, né, que morreu em uma operação da Polícia Civil muito estranha, não é, Léo? Ele tinha sido baleado no peito, né, e ele estava já dentro da viatura da Polícia Civil. Segundo o relato dos policiais civis, ele tentou roubar, né, o fuzil de uma policial e aí ele foi abatido dentro da viatura. Muito estranho essa morte do Eco. Mas no pleito eleitoral que acontece aqui no Rio de Janeiro, acontecem essas mortes. A gente sabe bem o porquê. Então, o Cláudio Castro, o governo Cláudio Castro, está estreitando relação com a maior milícia hoje no estado do Rio de Janeiro, que é a milícia do Zinho. E existe um projeto político de poder aqui no Rio de Janeiro para que a milícia do Zinho venha se tornar hegemônica, que já é, e controlar todo o estado do Rio de Janeiro. Isso é totalmente possível e viável. Por quê, Léo? A milícia do Zinho vem recebendo informações privilegiadas do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e vem utilizando-se dessas informações privilegiadas para executar seus opositores. Outra coisa, é a milícia do Zinho, Léo, que tem, né, o total poder na indicação dos comandantes de batalhão. E quando a milícia do Zinho detém esse poder, isso significa que aquele batalhão fica nas suas mãos. Ele vai saber as operações que acontecerão nos territórios que a milícia do Zinho controla com antecedência e ele vai usar esses batalhões como linha auxiliar para a expansão da sua milícia. Isso é sério, isso é gravíssimo. Mas é isso que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então nós temos que levar em conta todos esses fatores e isso vai resultar na vitória esmagadora do governador Cláudio Castro aqui no estado do Rio de Janeiro.